Opa, tudo bom? Aqui é o Edu que tá falando, eu tô de volta aqui com vocês para dar mais dicas de trabalho. Para quem não me conhece, eu sou fundador do site edublin.com.br, já tô na Irlanda tem mais de 9 anos, 9 anos agora em 2017, e sempre trabalhando na minha área aqui, que eu quero contar um pouco para vocês como é que é isso, como é que é a questão de trabalho aqui, como é que você se prepara para o trabalho no exterior, trabalho na sua área. Então eu já contei sobre currículo, já contei sobre cover letter, já contei sobre o formato de entrevistas aqui. E é como eu tinha prometido, eu ia falar como que você se prepara para a entrevista. Então tô aqui de novo para falar agora da questão de se preparar para uma entrevista de emprego. Lembra que eu contei pra vocês no último vídeo sobre o formato STAR, né? Que é a questão de você ter uma situação, uma tarefa, task, um action, uma ação que você tomou e o results, o resultado que teve aquilo que você fez. Esse é o formato de como você prepara uma resposta, né? Eu falei sobre quais são os blocos de entrevistadores que geralmente vão falar com você. Então tem o Culture Fit, Role Fit, Smarts e Motivation. Acima de tudo isso, eu tinha esquecido de comentar no vídeo anterior, existe um Hiring Manager, ou Capstone, ou CAP. O que é essa pessoa? Ela é a pessoa que geralmente ela tá acima do grupo, é uma pessoa mais senior, ou é uma pessoa que é efetivamente o recrutador, que ele vai dar o sim ou não daquilo ali. Quando você tem esse capstone, o que acontece? Depois que a entrevista é feita com você e mais X candidatos, a gente faz um debrief. É quando a gente se junta com todo mundo que fez as entrevistas, as pessoas que entrevistaram em si. Então as pessoas da empresa que entrevistaram se juntam numa salinha e a gente vai candidato por candidato que a gente entrevistou e a gente faz essa análise desse candidato. Então assim, tá, como é que é a questão cultural? Como é que é a questão de role fit? Como é que é a questão de motivação? Como é que é a questão do smart, essa pessoa? Como é que ela é? Tem alguma coisa que vocês acharam que é um flag? Existe algum red flag? Flag é quando você tem alguma coisa que você tem que chamar atenção. Geralmente não é uma coisa boa, tá? Uma coisa ruim. Então às vezes, sei lá, a pessoa não parava de ficar olhando no celular dela. Isso é um flag. A pessoa não olhava nos meus olhos. É um flag. A pessoa tava naquele jeito meio largada, sabe? Deitado pra trás, tal. É um flag. Então assim, existem várias coisas que podem ser flag. Tanto de body language, de como você se comporta, até a questão de o que você respondeu. Então o cara fala assim, o cara, ele falou que tava tendo problema na empresa, mas aí ele inventou uma mentirinha lá e deu certo. Isso é um super flag. Isso é um red flag. Então muito cuidado, como eu falei, de você não mentir, ser honesto, ser o mais natural possível. Então o que vai acontecer? Depois que a gente passa nesse debrief, cada um dos candidatos dando o nosso feedback, no final de tudo a gente faz uma avaliação, tá? Quem quer thumbs up para essa pessoa, quem quer thumbs down para essa pessoa. Thumbs down já era. Um thumbs down entre 4 entrevistadores já é péssimo, já é 25% perdido. 2 já era, já nem continua a conversa. Então, às vezes, a pessoa tem vários thumbs up, um thumbs down. A gente vai tentar entender dessa pessoa que deu um thumbs down, por que ela não quer passar essa pessoa. O que tá prendendo ela de aprovar essa pessoa. Então, assim, do lado da pessoa que entrevista, tem um trabalho também de justificar por que você deu um thumbs up ou por que você deu um thumbs down. Geralmente, o thumbs down, ela fala, tá, o que você achou que é um flag que realmente causaria essa pessoa de ser um problema para a empresa. Aí você justifica dentro da sua área, tá? Não adianta eu falar, tô entrevistando o cara pra questão de roles, né, como que ela é da vaga, e falar, mas o cara culturalmente. Aí você fala, tá, mas isso não era sua área para entrevistar. Vamos perguntar para a pessoa que interessou para a parte de cultura o que ele achou. Existe um trabalho também longo de fazer isso, porque às vezes tem candidato que todo mundo gostou, que muita gente não gostou, e fica um debate, porque aí o hiring manager, que é a pessoa que vai dar o sim ou não final, ela às vezes gostou da pessoa, e ela fala, tá, eu gostei dessa pessoa, tô pronta para fazer uma oferta para ela, mas antes eu quero entender por que vocês deixaram ruim, ou se vocês estão levantando alguns problemas, eu quero ver se isso é suficiente para eu mudar minha opinião. E vice-versa, às vezes a pessoa tá com opinião já de, não quero essa pessoa, mas tá todo mundo positivo, e aí você tem que ter aquele debate de por que vale a pena ou não essa pessoa. Você tem um argumento forte, é bom porque vai te ajudar nessa hora que você vai ser julgado, digamos assim, para passar ou não na entrevista. Depois que o hiring manager deu o seu thumbs up, ele aceitou, falou, legal, vamos contratar esse cara, o que vai acontecer? A pessoa que estava fazendo o recrutamento, o recrutador, vai ligar para você, vai dar as boas notícias, vai te mandar uma job offer. Mas eles vão pedir para você passar alguns contatos para fazer um referral check. Eles vão checar pessoas que você passou para ela e ver sobre o seu histórico. Então, geralmente eles vão pedir, sei lá, o contato do seu ex-gerente, seu ex-chefe, e eles vão ligar para essas pessoas e perguntar sobre você e ver se realmente o que você falou bate, se faz sentido. Beleza. Geralmente não vai ter um problema, a não ser que você tenha causado um grande problema na empresa que estava anteriormente. Para quem vem do Brasil, uma coisa que é difícil é quando você tem que fazer esse referral check e às vezes a pessoa lá no Brasil não fala inglês. Então, o que acontece? O recrutador aqui falando inglês vai ligar para a pessoa, não vai conseguir se comunicar. Então, eles, às vezes vão mandar um e-mail, ou vão ver se tem alguém daqui que fala o idioma que você falaria no Brasil, enfim, se você está vindo do Brasil, ou se alguém lá da sua empresa no Brasil fala inglês e pode falar com essa pessoa. Você chegando nessa fase, você já está assim, 98% resolvido, a não ser que tenha realmente um problema com seus referrals, que alguém realmente não goste de você e fale mal de você. Pense em quem você vai também recomendar, passar como contato para ligarem, tá? Então vamos lá, deu tudo certo, passou a entrevista, passou no referral check, eles vão fazer sua job offer, que é a oferta de trabalho. Na hora do job offer, para quem tá procurando visto de trabalho, essa é a hora que você consegue aplicar pro visto, tá? Antes disso, é tudo especulativo, porque você não tem uma vaga de emprego ainda. Agora você tem uma oferta de trabalho efetivamente. Você pode usar isso para aplicar pro seu green card, pro seu, né, que agora é critical skills,
coisas. Então é isso que você vai usar para você aplicar para o seu visto de trabalho. Tem um vídeo inteiro falando sobre visto de trabalho, não vou falar sobre isso. Então tá, você tá com a sua job offer, que você tem que assinar e retornar. Mesmo assinando e retornando, tem uma coisa que eles fizeram aqui no Dropbox, por exemplo, que é fazer um background check. O background check, tipo de polícia mesmo, né? Checar seus históricos, é você enviar um monte de documento que eles pedem. Então eu mandei até coisa assim: você se graduou em design, né, em Morumbi? Me manda tudo que você falou que fez, eles vão pedir pra você. Então, mais um motivo pra não mentir. Esteja preparado, tá? Cartas de referência, cartas de confirmação que você trabalhava em empresas A, B e C, diplomas. Não precisa ser original, pode ser uma cópia, mas enfim. É pra eles validarem realmente se nada que você falou ali é mentira ou enfim, se faz sentido. Como você se prepara pra entrevista de emprego, tá? Então, como é que você faz pra se preparar? Vou começar pelas coisas mais básicas, tá? Primeira coisa, você tá se candidatando pra uma vaga, você sabe do que essa vaga trata? Um exemplo bobo. Você é professor de educação física. Já fui professor de educação física no Brasil, enfim. Achei tudo incrível. Aí você chega aqui, na verdade, você vai ser professor de educação física para deficientes. Você vai ter que saber lidar com deficientes, tem que saber lidar com diferentes maneiras de tratar deles e exercícios que você vai ter que fazer com eles. E às vezes você nunca fez isso e você se perde. Então, se você estudou e viu que é para deficientes, por exemplo, você vai estudar, você vai ver quais são os tipos de exercícios e vai se preparar para isso, para explicar o que você pode fazer. Ou se você já fez isso, aí sim você pode leverage. A palavra que também é importante é você usar o que você já tem de experiência nisso a seu favor. Falar, eu já fiz isso inclusive, tenho aqui um exemplo A, B e C do que eu fiz, esse foi o resultado, enfim. Quando você estudar sobre a vaga, você pode usar às vezes um termo que tem lá a seu favor. Na área de marketing, de vendas, de desenvolvimento, pega por exemplo algum ponto que tem lá. Desenvolvimento, às vezes tem um cara que fala assim, eu preciso de alguém que saiba lidar com bancos de dados. Já trabalhou com banco de dados antes, já sabe como é que fazer, sei lá, estrutura por trás de um banco. Usa isso ao seu favor, sabe? Guarda isso na sua manga e isso é a sua carta que você vai ter para se destacar, porque é uma coisa que você tem experiência já que eles precisam efetivamente. A segunda parte é a parte da empresa em si. Então é você se preparar para a empresa, tá? O que é se preparar para a empresa? Você saber no Wikipedia o que eles fazem? Não. Você precisa entender, ler notícia da empresa. Então, por exemplo, Dropbox. Você digita lá Dropbox no Google e clica em News ou Notícias. Ele vai te dar notícias, saiba o que está acontecendo com a empresa naquele momento. Por exemplo, alguns meses atrás, a Microsoft comprou o LinkedIn. Você vai fazer entrevista na Microsoft, falar que legal que vocês compraram o LinkedIn, né? Muito bom. Isso não vai agregar, vai parecer só que você leu um headline, que é o que geralmente as pessoas fazem hoje em dia, ler headlines, ler os títulos. Você leu a notícia, tá, a Microsoft comprou o LinkedIn. Por que ela comprou o LinkedIn? O que tem de interessante no LinkedIn que interessou a Microsoft e fez ela investir tanto dinheiro em cima deles? Agora que ela adquiriu, que ela comprou o LinkedIn, o que ela tá pensando em fazer com eles? Tem alguma coisa que você vê de incomum que pode acontecer entre os dois? Especulação sua. O que eu faria se eu fosse vendido para a Microsoft? O que eu faria se eu comprasse o LinkedIn? Estuda esse tipo de coisa, porque a hora que você usar isso a seu favor, se eles perguntarem assim, por que você quer trabalhar aqui? O que te motiva aqui? O que você mudaria na empresa? Você já sabe, então, eu vi que a empresa teve essa aquisição, isso pode ser um potencial para a gente alcançar XYZ e por conta disso eu pensei aqui em algumas coisas que eu poderia colaborar com a minha experiência nisso. Você usou um contexto real do que está acontecendo com a empresa, uma situação atual, amarrou com uma coisa que você tem experiência e usou isso na sua entrevista. Então, isso é muito positivo. Esse tipo de informação que tem valor de verdade. Como eu falei, então, você tem esses blocos aí de cultural, motivacional, da vaga em si, o quanto você tem experiência para a vaga e como você pensa. Você vai lidar com pessoas de outros idiomas, de outros backgrounds. Às vezes, se é a sua primeira entrevista aqui, você não vai saber às vezes, lidar tão bem com isso, mas você consegue se preparar um pouco para isso. Então, você vai receber provavelmente uma lista de quem vai te entrevistar, joga o nome dos caras no LinkedIn, primeira coisa. Acha os caras lá e descobre o que o cara faz. Aí o cara, ele era tipo arquiteto de informação, aí depois o cara virou engenheiro de soluções. Para esse cara aqui, ele é muito mais, provavelmente vai estar muito mais preso aos dados, informações, dados mais factuais do que às vezes um cara de vendas que está mais interessado em como você faz o seu pitch, como que você se vende, como que você se apresenta. Tô dando um exemplo assim, mais genérico, mais aberto, mas que você às vezes pode usar questões de perfil, de comportamento para funcionar bem para algum tipo de pessoa que lida mais com o lado humano, e às vezes usar mais o lado factual, mais de dados, de informação, para que você lidar com pessoas que são mais técnicas, pessoas mais centradas em dados. Mais uma coisa que eu quero passar de dica importante agora para você se preparar é um pouco sobre você, pessoa, tá? Eu falei já no currículo que às vezes é legal você colocar um hobby, colocar alguma coisa que você faz. Tem gente que realmente vê isso como uma coisa positiva. Às vezes você que está aplicando para uma vaga de gerente de operações, gerente de vendas, enfim, e você vai gerenciar uma equipe de pessoas, e aí no seu tempo livre, no seu hobby, você é o técnico de futebol do timinho do seu filho, você faz aquilo que você gosta. Mas o que é legal desse detalhe que você faz, porque você gosta, com relação a você ser um gerente? É você lidar com pessoas, seja criança ou não, porque quando você lida com pessoas, você tem um monte de coisa que você tem que pensar, né? O que acontece se o pai de uma criança fica forçando a você tentar colocar ela no time dele, no time profissional? Como é que você lida
com esse tipo de problema. É detalhezinho e assim, você tá fazendo isso de uma forma voluntária, porque você é um técnico de um time que nem é oficial e não ganha nada por isso, mas você faz porque você gosta, enfim. E isso é uma coisa que é positiva enquanto gerente. Você é uma pessoa que vai lidar com outras pessoas, vai lidar com conflitos. Você tendo essa experiência e fazendo isso porque você gosta e gosta de organizar, vai refletir bem, é uma coisa que soa bem pra quem tá procurando alguém pra ser gerente de uma equipe. Pra você se preparar, eu acho que o mais importante foi o que eu citei lá no começo, que é você saber sobre a vaga, detalhes da vaga, palavras-chave que estão ali jogadas na vaga, que você consegue se assimilar e ver que você consegue pegar alguma coisa pra destacar ali que você fez. A empresa em si, o que tá acontecendo com a empresa no momento. Por que a empresa precisa contratar uma pessoa pra essa vaga específica? O que elas estão querendo resolver com esse problema? Se você tiver mais alguma dica de como você se prepara, como você se preparou, às vezes, pra uma coisa que deu certo, não se esquece de comentar aqui embaixo, se inscrever no canal. E por hoje é só. Valeu, obrigado.